Olá pessoal, graças e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirles e o tema do nosso vídeo de hoje é mais um devocional aqui do dia a dia com os pais da igreja, que eu super indiquei para vocês no vídeo anterior. É um devocional maravilhoso, não é apenas como outros devocionais que trazem apenas um versículo bíblico ou uma frase, são devocionais válidos e interessantes também. Mas esse aqui ele traz um cunho teológico e doutrinário bem interessante para que nós cristãos aprendamos bastante com aquilo que está posto nas Escrituras Sagradas, de forma doutrinária. Isso é muito importante para um cristão, né? Ter uma base de fé bem solidificada, bem firme, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor deixou para nós nas suas Escrituras Sagradas, no Sola Escritura. Enfim, o vídeo de hoje é inspirado no devocional do dia 19 de fevereiro, do pai da igreja Crisóstomo, e o devocional está intitulado de Contra a Nossa Vontade. Antes de ler aqui um trechinho para vocês, uma reflexão. Muito se fala que nós devemos ser gratos pelas bênçãos que o Senhor nos concede. E isso é fato. É maravilhoso e é certo, é super certo, sermos gratos por todas as bênçãos e misericórdias que o Senhor nos concede. Devemos ser gratos sim, agradecer pelos livramentos, pelas bênçãos, pelas misericórdias, pelas vitórias. Mas você já parou para pensar que também devemos ser gratos pelas dificuldades da vida, pelas tribulações e pelos projetos que não deram certo? Exatamente isso. Porque isso vai aperfeiçoar a nossa fé no Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, isso inclui tudo, as coisas boas e as coisas más. Tudo isso coopera exatamente para o nosso bem e para a glória de Deus, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, para que nós nos deleitemos nele, nos alegremos nele e entendamos que tudo isso é para um propósito maior. Então, aqui esse devocional vai dizer o seguinte: Paulo diz que essa deve ser a sua obra, dar graças em suas orações pelos benefícios vistos e pelos não vistos, e pela bondade de Deus para com os que estão dispostos e os que não estão. Eu conheço certo homem santo que orou assim: damos-te graças por toda a bondade que nos mostraste desde o primeiro dia até agora. Mesmo que sejamos tão indignos, damos-te graças pelo que sabemos que fizeste e pelo que não sabemos, por tuas dádivas que vimos e as que não vimos, por teus dons de palavras e de atos, por aqueles feitos segundo o que desejamos e por aqueles que são contra a nossa vontade, porque tudo isso foi dado a nós, os indignos. Damos graças pelas tribulações e pelos refrigérios. E ao final, ele vai dizer assim: Ele está fazendo bem, o Senhor está fazendo bem, mesmo quando nós não o sabemos. Então, muitas vezes nós temos sonhos, planos, projetos, e nós pedimos ao Senhor para que eles possam dar certo, para que eles aconteçam, né? Mas você já orou assim: Senhor, que isso aconteça segundo a tua vontade, conforme a tua vontade? Porque Deus, ele já escreveu os nossos dias. A Bíblia fala, lá no Salmo 139, eu sempre falo desse salmo aqui, eu amo esse salmo. Fala que o Senhor escreveu sobre os nossos dias, mesmo quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, antes que nós viéssemos a existir, antes que nós viéssemos a nos formar no ventre de nossa mãe, o Senhor já havia escrito e determinado todos os nossos dias. Então, veja, isso é bem interessante. Isso é bem interessante porque nós devemos orar pedindo para que tudo aconteça conforme a vontade de Deus. Mas muitas vezes a gente fica assim: ah, Senhor, eu quero tanto, eu desejo tanto isso. Nós queremos e desejamos, mas será que esse querer e esse desejo está em conformidade com a vontade de Deus? Porque muitas vezes nós estamos batendo em várias portas, né, tocando em várias portas, para que elas possam se abrir, né? E muitas vezes são portas que o Senhor não vai abrir. Então, você já parou para pensar nisso? Então, que a nossa oração seja: Senhor, se for a tua vontade, que essa porta se abra para mim.
se for do teu querer, que essa porta se abra para mim. Eu não falo apenas de porta de emprego, não. Eu falo de diversas portas na vida, né? Portas a respeito de projetos, sonhos, portas de emprego também, portas de oportunidades na faculdade, portas de oportunidade na igreja, na vida mesmo, em toda a nossa vida por completo. Então, muitas vezes nós estamos correndo atrás de sonhos e de coisas que muitas vezes não são coisas que o Senhor quer nos dar. Eclesiastes vai nos dizer que tudo isso, né, são todas essas coisas, todos esses projetos pessoais, todas essas vontades e desejos são interessantes, né, são coisas boas, mas que não são coisas novas debaixo do sol, né? Não há nada novo debaixo do sol. E muitas vezes isso é apenas correr atrás do vento, é apenas querer segurar a neblina, é buscar muitas vezes coisas que são coisas simplesmente humanas, né? Claro que nós podemos correr atrás de nossos sonhos e tudo mais, mas isso não deve ser a centralidade da nossa vida, né? A centralidade da nossa vida deve ser a eternidade em Cristo, a eternidade com o Senhor. Então, muitas vezes nós somos gratos apenas por aquilo que é bom que o Senhor nos concede, né? Mas temos que ser gratos também pelas coisas que não acontecem da forma como nós desejávamos. Devemos ser gratos também pelas portas que se fecharam. Devemos ser gratos também pelos projetos que não deram certo. Devemos ser gratos também por todas as coisas que não foram de acordo com o nosso querer. Porque muitas vezes nós não entendemos que Deus tem projetos maiores e melhores para nós. O Senhor tem projetos muito mais gloriosos e muito mais interessantes para a nossa vida e que muitas vezes nós não compreendemos. Muitas vezes o salmista vai dizer assim: Senhor, ensina-me os teus decretos. O Salmo 119 fala muito disso. Senhor, ensina-me os teus decretos, ensina-me os teus estatutos. Então, que nós possamos entender que os decretos de Deus, eles são maravilhosos. E eles vão acontecer exatamente no tempo que o Senhor determinou para as nossas vidas, né? E que nós possamos ser gratos porque o Senhor, ele sabe o que está fazendo, né? Tem um hino da harpa cristã que ele foi escrito por um cristão sueco de denominação luterana. E ele fala que nós devemos ser gratos pelo dom da vida, devemos ser gratos pelas rosas que existem nos caminhos, devemos ser gratos pelas benesses do Senhor. Devemos ser gratos pelas orações respondidas e devemos ser gratos pelos sonhos que falharam. Ele diz, né? Graças, Senhor, pela prece respondida. Graças, Senhor, pelo sonho que falhou. Então, sejamos gratos, porque muitas vezes aquilo que acontece contra a nossa vontade está acontecendo exatamente para o nosso bem, cooperando exatamente para o nosso bem. E que nós possamos refletir nisso. O Senhor é bom, o Senhor sabe o que está fazendo e o Senhor, ele tem planos maiores e melhores, e que nós possamos orar ao Senhor para que os nossos sonhos e projetos aconteçam de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade humana. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Curta, comente, compartilhe, divulgue para os seus amigos e faça a palavra de Deus chegar em vários lugares. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.